Vamos abordar agora os temas taxa de mortalidade e taxa de natalidade e entender um pouco da importância que eles têm nos estudos dos conceitos demográficos. Para que nós possamos entender a configuração de uma determinada população, nós devemos levar em consideração uma infinidade de conceitos demográficos, conceito esse, inclusive, que nós já abordamos em outras aulas. Nós já analisamos alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de populoso, conceito de povoado, mas nós vamos ver nessa aula dois fatores que serão analisados em estudos sobre população, que são as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade. Primeiramente, vamos conversar sobre a taxa de mortalidade. Com uma abordagem bem simples, a taxa de mortalidade ela é o resultado da divisão, ela é um quociente entre o número de óbitos vezes 1000 pela população absoluta. Seria um quociente entre o número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta. E o que é interessante é que essa taxa de mortalidade ela é expressa comumente em unidades de morte por 1000 pessoas ano. Ela vai sempre ser expressa num período de 1 ano. E assim, essa taxa de mortalidade, deixa eu te dar um exemplo. Uma taxa de mortalidade de 5,5 pessoas numa população de 100 mil habitantes. Qual seria o significado? Uma taxa de 5,5 pessoas numa população de 5 mil habitantes. Significaria que existem 550 mortes. Existiriam 550 mortes por ano em toda aquela área estudada. A taxa de mortalidade ela é expressa comumente em unidades de morte por 1000 pessoas ao ano. O que significa isso? De repente você vai ver uma taxa de mortalidade que está te dizendo que são 5,5 para cada 100 mil habitantes. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que ocorrem 550 mortes num prazo de 1 ano naquela região. Quando nós falamos de taxa de mortalidade, existem algumas abordagens, algumas especificações sobre ela, mas são coisas bem simples. Por exemplo, quais são alguns dos tipos de taxa de mortalidade? Existe a chamada taxa de mortalidade por morte acidental, que ele vai expressar o total de mortes ao ano para cada 1000 pessoas. Existe a chamada taxa de mortalidade perinatal, que é o número de óbitos fetais de 28 ou mais semanas. De 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de nascidos vivos com menos de 7 dias. E ele vai observar um determinado período de tempo considerando-se para cada 1000 nascimentos. Existe a taxa de mortalidade maternal, que é o número de mulheres que falecem durante o parto, considerando-se cada 100 mil nascimentos bem-sucedidos. Existe a taxa de mortalidade infantil, que a taxa de mortalidade infantil ela é relativa ao número de crianças mortas com menos de 1 ano ou menos de 5 anos. Também considerando-se para cada 1000 nascimentos. Existe a taxa de mortalidade prevista. Ela representa a comparação proporcional do número de mortes previstas caso a população tivesse uma constituição mediana em termos de idade e sexo, ou algum outro fator. E por último, existe a taxa de mortalidade específica etária, que ela é relativa ao número total de mortes por ano, considerando-se cada 1000 pessoas de determinada idade. Agora o que é interessante você lembrar que as causas de mortalidades elas variam consideravelmente entre os países de primeiro e de terceiro mundo. Já a taxa de natalidade ela é calculada através da divisão entre o número de nascidos vivos A taxa de natalidade ela é o quociente entre o número de nascidos vivos vezes 1000 pela população absoluta. Ela representa a frequência
com que ocorrem os nascimentos em uma determinada população. Lembrando que, novamente, isso é no período de um ano. Aí você pode ter se perguntado, eu citei 2 vezes o termo população absoluta, só para que tu não te esqueças. População absoluta, que inclusive já foi abordada em uma outra aula, significa o número total de habitantes de uma determinada área. Portanto, essa população absoluta que nós estamos citando tanto aí, ela nada mais é do que o número total de habitantes de uma determinada área.